Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Tô meio ausente hoje aqui, o dia tá bem corrido, mas o membro do canal, o Gui, pediu pra eu falar um pouquinho sobre Via Varejo, sobre essa forte queda aqui. Rompeu os R$ 20, algo muito ruim, então vamos falar um pouquinho. Deixa eu trocar aqui por 60 minutos. Vamos dar uma olhada qual que é o próximo passo da nossa Via Varejo aqui. Vamos dar uma olhada com uma perspectiva mais gráfica, tá? Lembrando que a gente tem duas notícias aqui sobre varejistas, tá? B2W, Magalu e Via Varejo lideram quedas no Ibovespa, seguindo tecnologia em Nova York. E Amazon anuncia o quinto centro de distribuição no Brasil, tá? Não li, só li as manchetes, mas eu entendo que isso aqui impacta, sim, no ramo de varejista. Então a gente tem dois grandes fatores que a gente pode tentar apontar. Por que eu falo tentar? Porque não tem como você saber, não tem como você botar uma razão no mercado financeiro. Tá? Então a gente tem duas tentativas. O nosso índice despencando hoje, aqui ele até chegou a tocar aqui no 103.500, brincou aqui, né? Quase lá, flertou. E aí perdeu 100 mil no mesmo dia. Isso é uma grande variação aqui para o nosso índice futuro. Pode ser pode ser os dois motivos, na verdade, mas pode ser um dos motivos que fez a nossa Via Varejo dar uma recuada e a notícia da Amazon aqui também ameaçando as varejistas no Brasil, tá? Vou deixar os dois links para vocês na descrição aqui das notícias para vocês darem uma lida. É sempre importante se manter atualizado. E aqui, se a gente trocar aqui para VVAR3, vamos dar uma olhada nos aluguéis. Os aluguéis estavam bem embaixo aqui do 19 a partir do dia 31. E quando começou o dia 1 e 2, o aluguel deu uma aumentada. Então a gente tem um preço médio dos aluguéis lá no 19,41. Atualmente, hoje deve estar um pouquinho mais alto até, porque deve ter tido mais pressão vendedora aqui na nossa Via Varejo. Então vamos dar uma olhada no gráfico e ver o que dá para falar aqui, ó, 2,25 bi, os vendidos já estão positivo, tá? Com certeza isso aqui foi uma pressão vendedora absurda, tanto comprado fechando posição, quanto vendido defendendo posição. Então resultou aqui na quebra da LTA que a gente tinha marcado, ó, quebrou de uma vez. Quebrou os R$ 20, que era um suporte muito forte, que antes era uma resistência muito forte. E agora buscando aqui novos níveis de suporte, deve buscar os 19,04 em breve. Tirando o zoom do gráfico, o que o gráfico pode nos ajudar aqui? Deixa eu dar uma subidinha aqui para ficar um pouquinho mais legal de ver. Olha só. A gente tem o preço do 16,57, que foi o preço pré-pandemia, né? Dá para considerar ele pré-pandemia, apesar que isso foi de fevereiro. Ele voltou como uma forte resistência e agora ele vai ser um forte suporte. Lembrando, a gente tem aqui uma linha de tendência de alta que vem lá de junho. Então pode ser que o preço bata nessa linha de tendência agora enquanto ele encontra. Opa! Não, deixa eu voltar isso aqui. Isso aqui não estava aqui, né? Pera aí que agora eu me perdi. Acho que era aqui. 19,04. Aí, beleza. Então pode ser que o preço toque nesse 19,04 nos próximos dias, em conjunto aqui com a linha de tendência. Pode ficar aqui namorando aqui e toque aqui. Quando tocar aqui, vai ser um suporte forte. Opa! E aí deve respeitar o gráfico, deve respeitar a linha de tendência e retomar uma alta. Ou seja, o funil que eu achei que seria com a linha verde, muito provavelmente vai ser um funil agora com as linhas de tendência de baixa vermelha e a linha de tendência de alta amarela, que vem lá ali de junho e julho, tá? Então tem bastante chão para andar ainda esta ação. Ela fez uma pernada de alta, fez uma pernada de baixa, fez que ia agora, não conseguiu, então está em tendência de baixa aqui de julho para cá. Porém, se a gente olhar, por isso que eu sempre falo, analise o contexto, está em tendência de alta aqui no macro, desde abril, numa tendência de alta forte, não renovou fundo menor, né? O que a gente tem aqui desde abril? Fundo, 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 né? Aqui uma nova região de fundo, uma nova região de fundo aqui, que foi renovada aqui em cima, ó, fundo. Então a gente tem fundos subindo e a gente também tem topos subindo. Então precisa renovar topo. Quando é que a gente vai retomar e confirmar a continuação da tendência de alta? Quando a gente furar aqui o topo dos 22,36 em breve, tá? Muito provavelmente vai ser em breve, porque a gente teve o MSCI, a gente teve parceria com a Rede Globo, e a gente teve a transformação para o e-commerce de forma muito bruta e muito positiva para a ação. Então isso daqui deve ser pressão vendedora, alto volume de negociação, deve ser comprado realizando e deve ser vendedor querendo defender posição. E o que eu sempre falo quando o vendedor vai fechar a posição dele, ou ele vai gerar agressão aqui
no próprio vendido, ele vai estar com a posição aberta. Imagina que ele vendeu aqui no 19,57, tá? O que ele vai fazer para fechar a posição? Ou ele vai agredir o 19,34, ou ele vai colocar compra no 19,33 e esperar ser agredido. Vocês precisam entender isso. A agressão é ser agredido e agredir no mercado. Então, quando ele agredir, ele vai gerar compra, vai subir o preço. E quando ele colocar aqui na defesa, ele vai gerar compra na defesa e não vai deixar o preço cair. Então vai ficar aqui no 0 a 0, tá? Então precisa entender esses conceitos e precisa ficar de olho. Em breve os vendidos devem estar fechando posição e aí deve ser no toque aqui da LTA para gerar uma compra. Em breve o funil tá acabando, daí a gente deve ver uma explosão da Via Varejo para cima. Se for para baixo, eu não ficaria tão desesperado porque a gente tem o 16,57 aqui, né? Apesar de ser uma desvalorização bem grande da ação. Deixa eu ver aqui. Vai ser uns 15% mais ou menos, de forma grosseira falando. Então, seria o nosso próximo grande ponto de parada, tá? Entre o 16,57 e esse fundo aqui que ele marcou também, que é o 17,34, tá? Então tem essa zona de acumulação, pode marcar aí no seu gráfico, 17,34 e o próprio 16,57. Ficar de olho nisso daí, foco no longo prazo para não ficar desesperado, tá? Então, Via Varejo tá caindo forte, tá? Precisa ficar desesperado, só se você tiver operações de curto prazo, por exemplo, com opções ou médio prazo com opções também, com vencimento da opção em breve aí. Caso você não tenha, você confia na empresa, você entende que o longo prazo está vindo aí, você pode até fazer novos aportes e melhorar a sua posição. Não é recomendação de compra ou venda, é apenas uma análise gráfica com bastante contexto, beleza? Novamente, vou deixar lá as notícias aí embaixo para você, leiam todas, é importante você ler não só a manchete, mas a notícia inteira, eu não li ainda, vou ler agora. E fique ligado aí também nos próximos vídeos, daqui a pouco tem fechamento diário. Vou tentar comentar algumas outras ações antes. Beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta e me segue nas redes sociais. Beleza? Um abraço, tamo junto.